A reforma da reforma ela tem vários problemas, né, Vivian? Acho que a gente estava falando de bilionários aqui agora há pouco, né? Os bilionários também estão envolvidos na reforma educativa, né? Então, quer dizer, algumas críticas que vêm sendo feitas hoje, né, de que a Fundação Lehman domina o Ministério da Educação, a própria, né, o Lehman ligado lá ao Marcel Telles, do qual falávamos há pouco, né? Pois bem, real isso, né? É real. Quer dizer, eu acho que é até mais complicado do que isso, né? Porque, veja bem, a Fundação Lehman não é a única que está bancada no MEC. Você tem várias fundações empresariais, várias coalizões empresariais. Então você vai ter a Fundação Itaú Educação e Trabalho, você vai ter o Instituto Natura, você vai ter o Instituto Unibanco. Então cada uma atua num nicho específico, né? Você tem essa coalizão de lobby, que é o Todos pela Educação. Então você tem vários desses grupos, né, que são todos financiados por grandes fortunas, né? A própria Fundação Lehman financia vários desses atores, desses institutos e tudo mais. E eles, digamos assim, indicaram vários diretores, vários altos cargos do Ministério da Educação, e o próprio ministro da Educação e a sua secretária executiva são bastante alinhados a essas agendas, né? Então, aquela ideia de Sobral, da avaliação, né, da produção dos indicadores, dos rankings. Então, isso tudo cria uma espécie de uma fantasia, né, de que a educação pública, né, e a educação pública de massa, essa que atende quase 50 milhões de pessoas, ela é uma espécie de um computadorzinho que você aperta uns botõezinhos e você consegue produzir os indicadores. Isso é falso, né? Quem pensa assim não sabe o que é uma sala de aula, não sabe o que é uma rede de ensino, não sabe o que é a complexidade de uma escola e das múltiplas formas de se aprender, né? Quando está numa sala de aula. Então, no fim das contas, quer dizer, o Ministério da Educação, por conta dessa, digamos, ali, situação em que o ministro fica equilibrando pratos, né? Então, ele equilibra pratos com a Fundação Empresarial, equilibra pratos com o sindicato, equilibra pratos com o movimento social, mas, no fim das contas, acaba preferindo as agendas mais tecnocráticas das fundações e que são agendas que não funcionam, que deram errado. Porque é importante lembrar, Vivian, que essa reforma de 2017 ela foi desenhada, elaborada e implementada pelas fundações empresariais, junto com as redes estaduais. Então a gente tem dados que vão mostrar, por exemplo, que determinados institutos vinculados à Lehman, vinculados a outras fundações, estavam em parceria com as 27 secretarias estaduais de educação de São Paulo implementando a reforma. Ou seja, produzindo a reforma que tornou a vida de estudantes mais pobres pior na escola. É isso. Você substitui aula de física, de química, de história por aula de brigadeiro gourmet, o que rola por aí, e assim sucessivamente. Quer dizer, é uma crueldade, é uma perversidade você, a pretexto de usar um argumento de que nós vamos flexibilizar o currículo, de que nós vamos trazer a escola para o século XXI, você simplesmente operar uma vandalização no currículo, né? Você desmontar o currículo. E é importante dizer o seguinte, nas escolas privadas, nenhuma aula de física, de química foi substituída por aula de brigadeiro, né? Brigadeiro, como eu digo comumente, é ótimo, gente. O problema é que a gente não vai aprender a fazer brigadeiro no horário da aula de química, né? Quer dizer, se a gente quer ensinar a fazer brigadeiro na escola, a gente tem que ter uma cozinha experimental na escola, a gente tem que ter uma aula no contraturno para ensinar a fazer brigadeiro, né? Não é substituir aula com conteúdo científico, humanístico, cultural, por aula de brigadeiro, né? Então, essa é a concepção, né? E é o Ministério da Educação, nesse movimento de, digamos assim, agradar uns e outros, criou um projeto de lei que tem problemas, né, Vivian? Tem problemas. Então, ele, de alguma maneira, traz de volta a carga horária da formação geral básica dos alunos. Então, a reforma lá do Mendonça Filho e do Temer reduziu essa carga horária, né, para 1.800 horas, que era insuficiente, por isso que nós tivemos esse ano ainda estudantes fazendo o Enem sem ter tido praticamente aulas de biologia, de geografia ao longo de metade do ensino médio, é por conta dessa redução de carga horária. Então o Ministério da Educação entendeu, né, a demanda popular, entendeu as análises que foram feitas por pesquisadores, eu incluo esse rol de pessoas que analisaram isso, e propôs aí a ampliação dessa carga horária, porque é o mínimo, né? Mas manteve aí algumas coisas. Manteve, por exemplo, o problema
do ensino, desse ensino profissionalizante precário, né? Então, a reforma do ensino médio, ela tem uma concepção de ensino profissionalizante que é o seguinte, baratear o custo da educação dos mais pobres. Então, como é que a gente faz isso? A gente não faz isso criando matrícula da escola técnica. Então, a reforma do ensino médio não prevê a ampliação dos institutos federais, ela não prevê a ampliação das escolas técnicas estaduais, dos estados que têm. Ela prevê o seguinte, que os estudantes podem, dentro da escola, abrir mão de uma parte do seu ensino médio para fazer um cursinho técnico ali, que vai ser feito não por um professor de escola técnica, mas por um profissional contratado aí via parceria público-privada. Essa é a coisa, né? E tem outras coisas, por exemplo, o próprio PL do MEC tem aí um dispositivo que permite que os estudantes possam contabilizar como carga horária de escola horas de trabalho. Ou seja, a gente está falando de estímulo ao trabalho juvenil, substituindo horas de aula na escola, né? Então, a reforma do ensino médio, nesse caso, a reforma da reforma, ela até pode funcionar como uma política de desescolarização em massa, na medida em que ela estimula o trabalho juvenil precoce, que é uma coisa que a gente devia combater. A gente devia combater o trabalho juvenil para que as crianças e jovens possam estudar enquanto a população adulta trabalha, né? Então, o Ministério da Educação produziu isso e o Mendonça Filho piorou isso. Então, o Mendonça Filho fez o quê? Fez uma média entre 1.800 e 2.400 e propôs uma carga horária de 2.100 horas de formação científica, que pode ser menor para estudantes que vão, por exemplo, fazer esse ensino técnico precário. Ou seja, o Mendonça Filho foi piorando a reforma, piorando vários elementos dela, porque o MEC também deixou os flancos abertos e o ministro, digamos, não foi tão vigoroso assim, né, na defesa do projeto de lei feito pela própria equipe dele, por compromissos aí vários que ele tem, tanto de equilibrar esses pratos com o empresariado, quanto também o ministro sempre foi a favor da reforma original, né? Então a situação chegou a isso, né? O ministro foi pressionado, o Palácio do Planalto entrou em campo e aí a pressa, né? O Mendonça Filho tentou ali aprovar o relatório rapidamente. Partido Novo, inclusive, veja você, um partido com 3 deputados, ali identificou a fragilidade da discussão e tentou acelerar ainda a urgência do processo, né? O Arthur Lira aceitou, então a urgência foi votada e o relatório só não foi votado porque houve aí uma intervenção do Palácio do Planalto que colocou ministro e relator para conversar e tomar a decisão de que isso só vai ser discutido em março, dando algum tempo para que o campo educacional possa discutir. É preciso lembrar que agora em janeiro de 2024, no final de janeiro, nós temos a Conferência Nacional de Educação, que é um evento muito importante, que vai reunir ali em Brasília entre 2.500 e 3.000 pessoas para debater o futuro Plano Nacional de Educação e, é claro, a discussão do ensino médio, ela vai também dominar os debates. E foi por muito pouco, se não houvesse essa intromissão realmente do Palácio, foi por muito pouco que essa reforma não passaria agora já na urgência no final do ano.